Entendeu, né? Eu vou desenhar aqui algumas figurinhas, desenhar aqui um cilindro. Chora. Olha. Chora, pêncil. Tá lá, ó, um cilindro. Calma, papai. Desenhar aqui um cubo, ou um prisma, que é a mesma coisa, né? Imagina que tem um reservatório nesse estilo. Podemos ter também um reservatório no formato de cone, nesse estilo, ou cone invertido. Aí acontece que tem algumas questões que falam assim, eu tenho um desses reservatórios e estou enchendo de água. A água entra na mesma taxa a vida inteira, mesma vazão a vida inteira. Aí pergunta, qual gráfico que representa o volume, no caso representa a altura, de acordo com o volume que entra, evolução da altura de acordo com o volume que entra. Calma. Eu vou colocar aqui plano cartesiano para a gente e colocar as 3 situações que você tem que preocupar. E você vai ver que vai ser muito ridículo quando aparecer esse modelo de questão, tá bom? Primeiramente, todos esses gráficos têm que ser uma função. Aí assim, se aparecer um que não é função, você já descarta, tá bom? Só que eu peguei as que não tem, né? Galera, pensa assim, tá entrando aqui nesses dois. Sempre que o reservatório seguir essa ideia. Não sei se você lembra de geometria, mas vem comigo aqui. Quando a gente pega figuras espaciais, imagina tipo o piso e o teto da figura. Pegou? Piso e teto. Isso a gente chama de base. Tanto a parte de baixo, quanto a parte de cima, tipo o telhado da figura, a gente chama de base. Beleza? Então, quando as figuras têm bases paralelas e idênticas, ou seja, iguais. Aqui, ó. Essas duas bases são paralelas e iguais. Fechou? Essas duas bases são paralelas e iguais. Então, primeiramente, ó, esse tipo de figura aqui, ó, bases paralelas e idênticas, ó, bases paralelas idênticas, bases paralelas e iguais. Então, quando você tiver esse tipo de figura, como é que você vai proceder? E outro detalhe, as bases são paralelas e a figura não faz isso, ó, tipo, ela não afunila nem expande. Sabe a ampulheta? A ampulheta tem bases paralelas e idênticas. Bases paralelas idênticas. Você está ligado aqui que ela afunila e depois expande. Então, o segundo detalhe, não afunila nem expande. Então, a figura também, ó, não afunila, nem expande. Mantém esse padrão dessas duas aqui, ó. Não afunila e nem expande. Fechou até aqui? Então, vamos lá. Tem lá as figuras. As bases são paralelas e idênticas, a figura não afunila e também não expande. Como é que é o gráfico da altura? Repara um detalhe. Eu vou fazer aqui com a minha mão e com o pincel como se fosse a água entrando e a água subindo. Você vai reparar que a minha mão, ela mantém a mesma velocidade de subida. A mesma coisa a vida inteira. Aqui, ó. Porque ela preenche o mesmo tanto, ó, mantém a mesma velocidade de subida. Mesma coisa aqui, ó, vai manter a mesma velocidade de subida. A água entra na mesma vazão, entra a mesma quantidade de litros e tal por minuto, segundo. A altura cresce o mesmo tanto, na mesma proporção. Quando é algo que cresce sempre na mesma proporção, o gráfico, brother, sempre será representado por uma reta. Quando é algo que cresce sempre na mesma proporção, o gráfico é representado por uma reta. E esse gráfico é o quê? O eixo X, ele pode ser duas coisas. Pode ser o volume de água que entrou ou o tempo que passou. E aqui no caso, o eixo Y representa a altura. Como assim? No tempo zero, a altura era zero. Passou um segundo, a altura veio para cá, aumentou um pouquinho. Passou mais um segundo, a altura cresceu na mesma proporção.
É como se fosse assim, você tem um reservatório desse tipo. Se em 5 segundos crescer isso aqui, em 10 segundos vai crescer o dobro, que é na mesma proporção. Quando a figura tem as bases paralelas, idênticas, não afunila, não expande, é sempre na mesma proporção. Quando é algo que é na mesma proporção a vida inteira, o gráfico é uma retinha, tá bom? Crescente, sempre na mesma proporção. Uma reta nesse estilo, se estiver aumentando. Se estivéssemos esvaziando, seria uma reta decrescente. Só muda isso no gráfico, tá bom? Seria uma reta decrescente. Esse tipo de reta, esse tipo de função tem nome. Eu vou colocar, mas não desespere ainda, porque nós veremos, tá bom? É chamada de função polinomial do primeiro grau ou função afim, tá bom? E outras situações que ajudam. Se você não lembra, não desespere muito. Lembra uma sequência que você vai somando o mesmo número a vida inteira? Alguém lembra o nome? É PA, progressão aritmética. Isso está associado a um modelo de progressão aritmética. Então isso aqui lembra pra caramba uma progressão aritmética. Lembra muito uma progressão aritmética. Então quando você pega aquele modelo de questão que fala que o problema respeita uma progressão aritmética, ou você lembra, tem cara de PA, cara de progressão aritmética. Adiciona o mesmo valor a vida inteira. Então o gráfico segue esse estilo, beleza? Então, esses dois tipos de figuras. Quando é o cone, que a gente fala cone invertido, desse jeito, repara na minha mão aqui colorindo, ó. Repara que ela vai começar um pouco mais rápido, depois fica mais lenta a subida. Estão vindo aqui, ó. Tá subindo rapidinho. Agora você está vendo que eu tenho uma distância maior para preencher? A minha mão sobe mais devagar? Eu tenho início um pouquinho mais rápido e depois eu ficando um pouco mais lento. Como é que esse gráfico que tem esse início mais rápido e depois mais lento? Isso aqui, ó. Nesse estilo mais rápido, depois mais lento. Vai dando uma estabilizada. Eu até comentei a situação aqui. Tipo a evolução de sua altura. Quando você é mais novinho, cresce mais rápido. Esse bebezão, tinha um mês que eu não vi, mas cresceu, né? Ou seja, você cresce um pouco mais rápido, depois vai estabilizando. Tem gente que já estabiliza nos 7 anos de idade. Tem gente que é lá para os 18 e por aí vai. Ou seja, isso aqui, ó, cresceu e vai dando uma estabilizada, perfeito? Vai estabilizando, vai ficando um pouco mais lento. É esse tipo de situação. Apenas por uma questão de nomes, isso aqui é a função, ó, chamada de função logarítmica. Logarítmica. Está na escala logarítmica aí. A escala logarítmica, ela tem uma evolução com o tempo um pouco mais lenta. Tipo, o crescimento de uma árvore, os primeiros anos da árvore ela cresce mais, depois ela vai estabilizando. Situações desse tipo que tem uma variação menor lá na frente é o modelo logarítmico, tá bom? Esse tipo de situação aqui. Agora esse outro aqui é o contrário, ó. Eu estou vindo aqui, aí repara que a minha mão consegue subir um pouquinho mais rápido agora. Consegue dando acelerada. Ou seja, é a função que é a inversa da logarítmica. O contrário. Isso aqui, ó. É essa curvinha aqui, que tem um crescimento muito rápido. Já é chamada de, ó, função exponencial. Quando tem algo assim, putz, tal coisa teve um crescimento exponencial. Quando fala que tal coisa teve um crescimento logarítmico, pô, no início foi rapidinho, depois, evoluiu quase nada. Evolui pouco demais, fulano tá no ritmo aí logarítmico do negócio, né? Agora exponencial não, pô, pipocou. Lembra que eu falei da progressão aritmética? Que é a que vai somando o mesmo valor a vida inteira? Tem aquele que a gente multiplica a vida inteira por um valor. A progressão geométrica, que cresce muito rápido. Quando se assusta, já triplicou, por aí vai. Então aqui já lembra o modelo, ó, de uma progressão geométrica. Progressão geométrica, né? Progressão geométrica. O modelo de uma PG. Progressão geométrica. Então, são situações que, assim, entende-se que todo mundo sabe. O modelo de gráfico, quando fala a função, todo mundo sabe. Pelo amor de Deus, quem é que não sabe disso? A gente, né?
Quem não sabe disso? Nós. Agora a gente sabe, ok? E tem muita questão no Enem que tem essa ideia de cobrança, de gráfico, tem enchendo o reservatório, como é que vai ficar? São esses 3 modelos aqui. E nada impede de enfiar um no outro. Tá bom? Nada impede de estar lá um reservatório assim. Aí tem uma coisa assim, velho. Nada impede. Então esse intervalo encheu. Tá aqui, como é que fica? Ó, isso aqui é aquele logarítmico. Aqui, ó, já é retinha. Emenda no outro, gente. Quando você vê desenhos emendados, emenda no outro. Pode aparecer uma questão que eu não vou fazer, pra você treinar. Quando você vira aqui ao contrário, é uma da garrafa de champanhe, né, de espumante. Só é o contrário disso aqui. É muito engraçado falar, fulano, é só o contrário. Você, moça, não está sabendo nem ir. Como é que é só o contrário? Me ajuda, né? Me ajuda, por favor.